Oi gente, tudo bem com vocês? Uma pergunta que me fazem muito é como eu comecei aí, como começou a minha trajetória no mundo da moda, especialmente como consultora de imagem. Então eu resolvi fazer esse vídeo para contar um pouquinho aí da minha história para vocês. Eu acho importante, né? Às vezes a gente segue as pessoas, escuta muita coisa do que elas falam, mas de onde surgiu essa pessoa? De onde surgiu esse ser humano, né? O que ela fazia antes? Enfim, então eu vou falar um pouquinho pra vocês. Pra quem já me conhece há muito tempo sabe que eu vim da Bahia, minha família inteira é da Bahia, então eu passei até minha adolescência, eu morava lá. Meus pais em determinado momento se separaram e aí viemos eu, minha mãe e meu irmão aqui pra São Paulo e a gente se instalou logo no bairro do Bom Retiro, porque tinha uma tia lá, irmã da minha mãe, inclusive ela era costureira, e aí já encaminhou a minha mãe aí para esse mundo da costura. Aliás, na Bahia, na verdade, eu lembro que eu já cresci um pouco ali em meio a tecidos, a máquina de costura, ela já costurava lá, e eu lembro até dela fazendo vestidos para quadrilha ali. É muito comum, né, na Bahia, nos bairros, a gente ter quadrilha, o São João é muito importante culturalmente, então eu lembro da minha mãe fazendo esses vestidos. Então meio que eu já cresci nesse meio. E vindo para São Paulo, o primeiro emprego da minha mãe foi na Wiclo. Quem conhece, né, uma marca bastante antiga, uma grife muito antiga, é muito importante aí nesse mundo da moda. A Clo Orozco, que era a dona da marca, enfim, a idealizadora da Wiclo, infelizmente ela já se foi, mas era uma pessoa assim extremamente elegante, um ícone da moda, vamos dizer assim, um ícone da moda brasileira. Quem a conheceu sabe disso. E quando a minha mãe foi trabalhar lá, ela me carregou junto, então foi meu primeiro emprego ali na Wiclo, era muito novinha. E eu lembro que eu ficava vendo, a Clo chegava, eu ficava olhando pra ela, eu falei, nossa, como ela é linda. Mas assim, e ela é elegante, e ela não precisa fazer esforço nenhum para ser desse jeito, é uma coisa dela, é natural. Então, eu já entrei nesse mundo, já via um pouco ali, eu analisava muito a Clo, porque realmente ela era uma pessoa assim, com um visual extremamente elegante, refinado, porém nada muito chique no sentido de joias e adereços, etc. Era tudo muito natural, era dela. Ela tinha, pelo contrário, ela tinha um visual muito minimalista, mas ao mesmo tempo elegante e contemporâneo. E era dela, até estava na postura, no jeito de falar. Enfim, a moda perdeu muito quando a Clo Orozco se foi. E até falando um pouquinho dela, a minha mãe ficou lá, trabalhou lá durante quase 15, 20 anos. E quando eu me casei, a Clo até me presenteou com um vestido da Wiclo, né? Então, assim, tem muita gratidão e meio que ali é que me aguçou toda essa curiosidade pela moda, mas lá mesmo eu recebi a proposta de começar a trabalhar em agência de publicidade. E eu fui trabalhar numa agência muito boa aqui em São Paulo, então eu já entrei nesse mundo da publicidade e lá eu permaneci por quase 10 anos. Eu gostava, mas não era aquilo, sabe? Não era a minha paixão. Serviu para conhecer meu marido. A gente trabalhou bastante tempo na Young Rubicon, inclusive ele está lá ainda, e aí em determinado momento eu saí da Young Rubicon, porque o que aconteceu, gente? Aí, olha, eu dou volta para falar, hein? Vocês tenham calma. O que acontecia lá era muito interessante. Eu lembro que eu tinha uma sala e as pessoas, era meio que um consultório terapêutico, as pessoas gostavam, eu tenho essa habilidade, é uma coisa que eu gosto de ouvir as pessoas. Então elas iam lá, elas conversavam comigo, elas pediam conselhos, opiniões, e muitas dessas opiniões eram em relação à roupa. Ai, Lu, eu tenho um determinado evento para ir, que roupa que eu devo ir? O que você acha? Ai, Lu, tem a festa de final de ano, o que eu devo usar na festa de final do ano? O que combina? E aí, assim, eu não trabalhava com isso, eu não sei por que as pessoas me associavam a essas coisas. Quem estiver assistindo vai lembrar que era desse jeito mesmo, e era muito legal. E em determinado momento eu também comecei a fazer umas peças com a minha mãe, a criar, e eu vendia na agência. Chegou uma hora que eu falei, gente do céu, as próprias pessoas falaram, Lu, o que você tá fazendo aqui? Acho que você tá no lugar errado, né?
E aí, em determinado momento, eu saí de lá, fui trabalhar no Glamurama, com outro ícone aí da sociedade brasileira, que é a Joyce Pascovitch. Eu era assistente pessoal da Joyce e foi um grande aprendizado para mim e também me trouxe todo esse lado, sabe, do que acontece no mundo, especialmente aí também no mundo da moda. E aí, a partir daí, eu falei, olha, quer saber, eu vou fazer moda. E aí eu me formei realmente, fiz faculdade de moda, em design, sou formada em design de moda. Só que aí, pulando mais um pouco, trabalhei como estilista, aí em confecções, inclusive algo que eu tenho muita gratidão e que eu gosto muito, porque aí é que me trouxe toda a base mesmo, assim, de modelagem, de tecido, do que funciona, do que não funciona, do que é bom, do que não é tão bom assim. Como que se vende, o que a gente precisa para vender. Então, ou seja, eu já estive do outro lado, então eu tenho essa bagagem para saber, para falar, olhar hoje para as minhas clientes e falar, não vai por aí, vai por aqui que é bem melhor, né? Essa modelagem assim assado, esse tecido eu conheço, é tal tecido, o caimento dele é desse jeito. Enfim, eu fiquei durante um tempo, mas aí, lembra do Roger, do rapaz lá que eu conheci na agência de publicidade, nós nos casamos, ele continua lá na agência, e só que quando eu fiquei grávida, gente, aí mudou completamente a minha vida, sabe? Mesmo já em meio à gestação, eu não sei como é que foi com vocês, mas começou a me bater uma angústia muito grande do que eu queria para minha vida a partir dali. Porque eu estava gerando um ser e isso era muito forte para mim. O meu desejo ali maternal era de acompanhar de perto o desenvolvimento dela, pelo menos durante uns 2, 3 anos. Então aquela coisa de eu acabei saindo de licença maternidade e aí quando chegou perto ali de ter, no meio ali da gestação, isso me veio muito forte, eu comecei a refletir bastante. E aí eu acho que até o momento que vocês se identificam muito, né? O que fazer, né? Porque claro que a nossa carreira, a nossa vida profissional é muito importante, não é porque a gente se torna mãe que a gente vai esquecer de todo o resto. Mas para mim, para Luciana, isso bateu muito forte e eu realmente senti a necessidade de dar um tempo e viver aquele momento ali com a minha filha. Naquele instante foi isso que eu decidi e eu falei, depois eu vejo o que eu faço. Mas cada um sente esse momento de uma forma, né? Então não existe certo e errado, o que é bom para um não é bom para outra, o importante é a gente se conhecer e saber realmente o que a gente quer. E então foi aí que eu fiz acordo com a loja que eu trabalhava e eu saí e fiquei, né? Putz, e agora o que eu vou fazer? E aí eu comecei a lembrar, falei, poxa vida, uma coisa que eu faço muito é fazer com... Eu dou muita opinião nos looks das pessoas. Então eu gosto tanto da parte de criar mesmo ali, de criação, de fazer o design da peça, quanto da produção, como produzir, né? Um look para um determinado evento, como produzir uma vitrine, etc. E isso veio muito forte. E aí foi quando, mesmo gravidinha, eu fui me especializar em consultoria de imagem. E aí eu fui, fiz isso no Senac, excelente escola, e realmente caiu como uma luva. Na verdade, tinha tudo a ver com quem eu sou, com o que eu gosto. Eu gosto de gente, uma profissão que eu falo que é para quem gosta de gente, para quem gosta de ter contato com as pessoas, para quem gosta de ouvir, né? Então, na verdade, eu só aprendi técnicas para fazer o que eu já fazia há muito tempo, mas técnicas muito preciosas, porque realmente a gente acha que sabe, né? Só de olhar assim, mas não, a gente realmente precisa estudar. Existem técnicas, não existe achismo na consultoria de imagem, né? Então, assim, caiu como uma luva e, olha, eu comecei muito rapidamente a trabalhar e foi uma coisa, assim, que uma ia indicando a outra, mas quando eu vi, eu falei, nossa, já virei, sou consultora de imagem. Claro, também não deixei a consultoria de moda. A consultoria de moda, ela vem dando... quando a gente dá um suporte para determinada marca. Eu também dou palestras em empresas falando
qual que é o dress code, como se comportar, o que usar no ambiente de trabalho. Isso é muito legal também, eu gosto muito de fazer. Mas, enfim, gente, o fato é que eu sou muito feliz com a minha profissão, com o que eu faço, porque eu vejo, assim, muito claramente, eu tenho depoimentos, né? Eu tenho retornos das pessoas que fizeram, do quanto é um trabalho que faz diferença na vida das pessoas, sim. As pessoas, geralmente, elas me procuram quando elas estão passando por determinadas transformações, mudanças na vida, ou quando elas querem essa mudança e não sabem por onde começar, ou então quando passaram por algum trauma. Eu já falei isso, aliás, num vídeo sobre consultoria de imagem, que fala assim, a consultoria de imagem para mim, assiste lá se você não assistiu. Então o fato é de que a gente sempre tem um retorno muito positivo, e é um trabalho quase que terapêutico, assim. É fundo, sabe? Não é a moda nua e crua. A moda e as tendências, ela vem como ferramentas para eu atuar nessa consultoria de imagem. É um trabalho extremamente delicado, extremamente pessoal. A gente tem que criar uma certa conexão com a pessoa ali que a gente está fazendo esse trabalho, por isso que é tão importante, e é um trabalho muito sério. Então, quando você vê o resultado, é muito gratificante. E a cada consultoria é um aprendizado. Qual que é a imagem ideal? A imagem ideal é aquela imagem que reflete quem você é, o que você é, quais são seus valores, quais são seus conceitos, o que você gosta, qual a sua essência. Essa é a imagem ideal. Então, a gente vive hoje num mundo que a gente é influenciado, bombardeado o tempo inteiro por muitas informações, de tendências e etc. São muitas redes sociais, muita coisa bonita e glamourosa. Mas eu sou muito a favor daquela beleza livre, daquela beleza autêntica. Eu acredito que a beleza vem daí, da autenticidade da pessoa, daquela pessoa que quanto mais ela se conhece, mais ela banca o que ela é e o estilo dela, mais autêntica ela é e mais bonita ela vai ser, porque é algo natural, algo que vem dela. E foi daí que surgiu então essa vestindo a autenticidade, que é o que eu acredito. Na verdade, não existe a roupa ideal, a roupa entra como uma ferramenta para você valorizar a sua autenticidade. Não pense que eu sei tudo, que eu parei por aqui. Pelo contrário, é um aprendizado a cada consultoria. A gente sempre tem que estar se especializando. É óbvio que a moda, as tendências, tudo que acontece no mundo influencia e impacta diretamente a minha profissão. Eu tenho que estar muito antenada e tirar disso o que é melhor para aquela pessoa, certo? E eu espero muito, assim, atender cada vez mais, porque a minha intenção, claro, a gente não é hipócrita. A nossa profissão, a gente tem que ter a nossa liberdade, a nossa independência financeira, especialmente nós mulheres, né? Eu sempre falo isso, mas a minha maior intenção é realmente agregar valor na vida das pessoas, agregar valor na sociedade e, consequentemente, agregar valor na minha própria vida. Criar valor, criar valores. Certo, gente? Nossa, acho que eu falei demais. Um beijo e daqui a pouco eu volto com outro vídeo com dicas bem legais, tá bom? Tchau!